O Kátia Responde de hoje vem através de uma série de outros Kátia Responde, onde nós falamos sobre nossa suplementação básica. Uma suplementação básica que eu, Kátia, utilizo desde 2008, onde nós incluímos 5 itens principais, sendo os básicos para manter realmente o nosso sistema imunológico, a nossa energia, a nossa saúde física. Então, nós falamos em outros vídeos, nós começamos pelos 3 minerais, zinco, selênio e magnésio. Por que quelado e por que utilizá-los? Esses 3 minerais, eles são tão importantes e escolhidos perante todos os outros minerais. Vamos começar pelo zinco. A dosagem, normalmente, que eu, Kátia, utilizo e repasso, seria 25 miligramas quelado. Sempre que nós formos falar em minerais, 2 coisas serão importantes. Primeiro, que eles sejam quelado. Quelado ou quelato é uma forma onde o laboratório, a farmácia de manipulação, vai ter esse princípio ativo, onde aminoácidos vão ser utilizados para se juntarem ao mineral elementar. Mineral elementar, zinco, selênio, magnésio, é como ele é encontrado na natureza. Mas se ele for colocado dessa forma dentro do seu organismo, a nossa mucosa intestinal não vai absorver. Então, eles precisam ser colocados com aminoácidos para ficarem ali, o mineral por dentro e os aminoácidos por fora, escondidos, como se fosse na natureza, como se eles estivessem presentes nas frutas, nos minerais e nos legumes e nos grãos. Dessa forma, quelado, o nosso intestino reconhece o aminoácido e diz: ok, mineral, você pode penetrar pela mucosa do intestino e ser absorvido e dar nutriente para todas as nossas células. Então, sempre os minerais vão ser quelados e também a minha orientação é que eles sejam colocados em cápsulas gastroresistentes, quer dizer, quando você ingerir, ele não vai se romper no estômago, e sim no intestino, para que essa absorção aconteça no lugar certo e não acabe acontecendo uma irritação gástrica. Então lá, zinco 25 miligramas quelado. O zinco, ele tem uma fama incrível de ser chamado de dedos mágicos do zinco, porque ele participa desde a formação do nosso suco gástrico, que é importante, porque tudo que nós comemos passa por ali, e faz também a motilidade de um espermatozoide. Olha que interessante, muitos casos de infertilidade, de homens que não conseguem engravidar a sua esposa, eles estão com deficiência de zinco. Aí, nesse caso, nos meninos, eu até coloco o zinco 50 miligramas quelado, mas de uma maneira básica, 25 miligramas quelado. Então, o zinco, ele é importante para muitos e muitos efeitos. Produção de suco gástrico, motilidade dos espermatozoides, fazer com que a nossa estrutura de intestino se refaça, porque o nosso intestino se replica muito, muito rapidamente, igual os nossos cabelos. Então, o zinco também é importante para isso. Podia ficar elencando vários motivos, mas ficamos nesses. Magnésio, importante e famoso magnésio, 200 miligramas de magnésio quelado também, importante para todas as nossas células no tecido endotelial, dos vasos, para controle da nossa pressão, para controle da nossa musculatura. Então, todo músculo precisa do magnésio e do cálcio para ter essa força contrátil, quer dizer, se sustentar e viver numa vida humana sem o magnésio é impossível, e todos nós precisamos sim repor, porque os nossos solos e os nossos alimentos não possuem esses minerais como nutriente presente, mesmo os alimentos orgânicos. O terceiro, selênio, 100 microgramas. Então, o selênio já é dado em outra unidade de medida. Por quê? Porque o selênio, ele é tão maravilhoso, aonde toda vez que nós formos pensar em metabolismo, em funcionamento celular, em energia, nós precisamos do selênio para fazer com que a conversão aconteça de T4 para T3. Então, tomar zinco, magnésio e selênio faz com que a sua saúde metabólica, digestiva, imunológica, intestinal funcione de uma maneira excelente. Essa é a minha orientação em termos dos 3 minerais básicos que você deve incluir no seu dia a dia. As 4 vitaminas lipossolúveis, vitamina K, A, D3 e a vitamina E. As 4 lipossolúveis que precisam de um recipiente, de um veículo oleoso para que ela seja absorvida pelo intestino. Novamente, eu digo a vocês, a farmácia de manipulação, ela tem que ser honesta e correta no princípio ativo que ela vai estar utilizando. E normalmente o segredo dele está aí, no recipiente. Por que falar isso? Porque o resultado, gente, é sempre importante para nós médicos. Passar uma receita de suplementação e obter o resultado de vocês com melhorias, é isso que eu sempre cobro, da minha equipe, de quem nos
nos assessora em todos os sentidos. Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, saber que faz parte das vitaminas lipossolúveis a vitamina D, a vitamina D3. Nós colocamos ela nas 4 lipossolúveis, mas sabendo que ela é um hormônio. Na década de 30, quer dizer, há muitos anos atrás, esse nome, vitamina, foi modificado, né, para os cientistas como um hormônio. Foi declarado vitamina, mas ele é um hormônio. Por isso que a vitamina D3 ainda continua sendo dada em unidades internacionais. Então, quando vocês olham vitamina A, unidades internacionais, vitamina E, unidades internacionais e vitamina D3, unidades internacionais, você fala, puxa, por quê? Porque quando ela foi descoberta, se pensava que ela fazia parte também das famosas vitaminas. Importante dizer isso porque simplesmente quando nós falamos sobre a vitamina D3 é que o excesso, doutora, o excesso não vai provocar danos no rim, Não, gente, não vai, porque não é uma vitamina, é um hormônio. Quando nós estamos tratando de hormônio, nós partimos do princípio que o corpo tem uma sabedoria incrível e essa sabedoria, ele diz assim, o hormônio D3 vem do colesterol e como tudo que é produzido pelo colesterol, como os nossos hormônios sexuais, o cortisol, tudo que é importante no corpo, aquilo que estiver em excesso será eliminado pelo cocô com as bilis. Então, essa sabedoria do corpo que faz mais com que as pessoas sofram por deficiência de vitamina D3 do que por excesso. Mas vamos lá, as 4 vitaminas lipossolúveis. Eu gosto de chamar de KD, porque fica mais fácil de falar isso para vocês. Então, a K seria a vitamina K2, né? Que nós utilizamos 120 microgramas. A vitamina K2, ela tem uma importância junto à remodelagem óssea. A gente chama da vitamina da beleza, exatamente porque ela ajuda a colocar os cálcios, né, os cálcios no lugar certo. Quando a gente começa a ficar cheia de caroços, um ossinho não muito bonito, é porque não tem a K2. Nos dentes também acontece isso. A deficiência de vitamina K2, ela provoca uma alteração dentária. Os dentes não ficam bonitos. Quer dizer, a vitamina da beleza, ela está relacionada à beleza porque ela remodela o nosso cálcio. Então, vitamina K2, 100 microgramas. Vitamina A. A vitamina A, eu normalmente dou para os meus pacientes, e na suplementação básica, 2.000 unidades. Pode ser mais? Sim, pode ser mais, mas como suplementação básica, ela já está maravilhosa com 2.000 unidades. Ela é muito eficiente para a visão, nós precisamos, é a forma ativa do beta-caroteno, né, de tudo que é amarelo nos alimentos. Por que é importante a gente, olha aí, suplementar a vitamina A na sua forma pronta? Porque tem muita gente que come mamão, come cenoura, come abóbora, come os alimentos que, sem ser esses, os outros alimentos também contêm beta-caroteno, pigmento amarelo. E elas consomem, só que elas não têm no organismo dela a enzima que converte o beta-caroteno em vitamina A. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai acabar ficando amarela. A palma da mão fica amarela, a pele, até a conjuntiva dos olhos. Então, você olha para a pessoa e fala, nossa, bonita, mas interessante, ela está amarela. Esse amarelo significa que o corpo dela não tem essa enzima que converte, então nós médicos teremos que orientá-la a não usar 2.000 unidades de vitamina A, mas sim 10.000, porque essa deficiência da conversão de beta-caroteno e vitamina A vai acabar provocando diversos problemas oculares, glaucoma, miopia, dos problemas que vocês possam pensar na vista, nos olhos, por uma simples detecção de que a pessoa fica amarela e não consegue fazer essa conversão. Mas tirando esses casos, ok, 2.000 unidades é excelente. K, então já falamos, a D, a vitamina D3, o hormônio D3 varia de 10.000 a 20.000 unidades internacionais, tá? 10.000 unidades seria para uma pessoa entre 50 a 65 quilos. De 65 quilos a 80, 15.000. E de 65 quilos, de 80 quilos em diante, 20.000 unidades. No mínimo isso. Por quê, gente? Porque, olha, o hormônio D3, a vitamina D3, ainda denominada vitamina, ele é a substância, o hormônio que controla o nosso sistema imunológico. Ele que controla como é que você vai reagir perante uma
formiga ou perante um elefante, como é que tudo isso vai funcionar de uma forma regrada. Ele e o cortisol também, claro, tem vários outros sistemas que vão ajudar a gente nisso. Mas de princípio, a vitamina, o hormônio D3, ele é o seu maior protetor. E ele é o primeiro mais poderoso anticâncer natural, porque ele consegue olhar uma célula doente e mandar morrer, né? Sofrer apoptose. Nós poderíamos falar muito sobre a vitamina D. Algo muito importante. Sem uma concentração mínima de hormônio de vitamina D3 no seu organismo, você não vai conseguir ativar a sua insulina para que ela faça com que a sua célula absorva a glicose. Então, esses inúmeros casos de resistência insulínica que nós estamos vendo hoje no mundo, ele está relacionado sim com as pessoas saindo do sol, né, tendo pavor de tomar sol, e também a falta da suplementação, ou então uma suplementação muito pequena, muito pobre. Então fica a orientação de 10 mil a 20 mil. Pode mais? Pode, mas precisa sim da sua orientação médica, tá bom? E por último, a vitamina E, que eu daria 400 unidades internacionais também compondo essas 4 vitaminas lipossolúveis. A vitamina E é um importante nas nossas reações imunológicas, né, nas nossas alergias. Ela é importante para o controle todo do nosso sistema. Depois nós também falamos da importância do iodo e do iodeto na suplementação, sendo o segundo mais poderoso anticâncer natural que nós temos. Quer dizer, nós temos vídeos sobre tudo isso. Na minha experiência como médica, como paciente, porque eu também utilizo desde 2008 a solução aquosa de Lugol na forma de gotas, né? Ela vai vir num frasco âmbar escuro e você deve sim mantê-lo na caixinha e guardado no escuro, porque em contato com a luz ele oxida, e se deixar aberto também, por isso que ele vem em conta-gotas, ele é volátil, se perde muito. 2 gotas dessa solução num pouquinho de água, não precisa ser muito. Mistura e toma. Eu tomo todo dia de manhã, mas pode tomar o momento que você conseguir tomar. Mas é a sua dose fisiológica diária, que equivale ao que um japonês no Japão comeria talvez um prato um pouquinho maior em termos de algas. O Dr. Lugol, ele estudou os japoneses do Japão e percebeu que os orientais não tinham problemas de cistos de mama, cistos na tireoide, cistos no ovário, e ele foi entender o porquê disso. Chegou a entender que os orientais, tanto os homens como as mulheres, comem uma quantidade que dá para o corpo inteiro não encistar, não formar tumores por deficiência desse mineral tão maravilhoso. E lembre-se, o T4, né, que a tireoide produz, ele é tirosina, aminoácido-tirosina, ligado a 4 moléculas de iodo. Imagina, os orientais não têm problemas de hipotireoidismo, de nódulo, de cistos, têm menor número de problemas porque eles consomem isso. Então, na época de 1800, e, se eu não me engano, em 1829, o Dr. Jacques Lugol consegue fazer essa fórmula tão milagrosa. Nós dizemos assim, ela é o segundo mais poderoso anticâncer natural, e esse natural é que faz com que outras áreas digam que ele não é bom, porque ele não pode ter marcas e patente. A gente manda manipular, é baratinho, ela dura muito tempo, né? E como mineral, ele não vai se estragar, porque todo mineral é antibactericida, quer dizer, algo que precise só da sua boa disposição de ingerir todo dia, e não adianta dizer para mim, mas é ruim, é bom. Gente, é bom para sua saúde, é ruim de gosto, mas é tão rápido que você nem vai perceber, tá bom? Então, a solução aquosa de Lugol é algo que eu digo sempre assim, olha, precisa tomar, tá? Precisa tomar. Não quer ter problemas de tireoide, de mama, de ovário? Vá tomar. E também relacionado à nossa pele, né? Eu, como cirurgiã plástica, retiro e já retirei muitos cânceres de pele. E hoje eu sei que o câncer de pele, carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide, eles não estão relacionados com o sol, mas sim com a ausência do iodo na pele, porque a pele, ela utiliza cerca de 22,22% do iodo total que o corpo precisa, e uma tireoide só utiliza 3,3%. Quer dizer, se você não tem um iodo para sua tireoide, você vai ter para sua pele, e aí você vai acabar formando as lesões, tipo câncer de pele, tipo carcinoma basocelular, por simples falta de suplementação. Suplementar 2 gotinhas ao dia, a solução aquosa de Lugol a 5%, é muito bom e vai fazer muito bem para a sua saúde. E falamos também sobre os lactobacilos.
3 cepas de lactobacilos sendo repostas, né, diariamente, e é onde a gente muda essas cepas de 3 ou de 6 em 6 meses, dependendo do seu uso, mas usar diariamente. E hoje nós falaremos sobre as cepas de lactobacilo. Colocar bactérias já prontas, né, manipuladas em cápsulas, e aí o recipiente também é muito importante, a conservação deles. Colocar dentro da nossa cavidade oral para chegar até o intestino e ajudar a colonizar a nossa famosa microbiota intestinal. Microbiota é uma população de bactérias onde sempre tem que preponderar as bactérias do bem, porque é graças às bactérias do bem que nós vamos também produzir a vitamina B12, várias outras vitaminas e fazer com que os nutrientes sejam absorvidos pela célula. A importância da microbiota não está somente ligada à nutrição celular, mas também e junto com a produção dos nossos neurotransmissores. Lembra, 1998, a nova medicina se demonstra cientificamente o que os chineses já dizem há mais de 5.000 anos, que o nosso intestino é o nosso órgão da emoção, é o primeiro órgão da emoção. Ele produz 90% da nossa serotonina. Então, colonizar, usar pelo menos 3 tipos de bactérias todo dia para ajudar essa microbiota a se fortalecer, faz parte da nossa suplementação. Como os nomes são bem complicados, eu não vou falar aqui, mas eu vou deixar, nós vamos ter aqui no descritivo do vídeo, pelo menos 3 tipos, né? 9 tipos, 9 lactobacilos divididos em 3, 3, 3. É o que eu faço com os meus pacientes aqui. Usa 6 meses esses 3 lactobacilos, depois nos 6 meses consecutivos mais outros 3 tipos e depois os outros 3 tipos. Por quê? Porque é caro. Então é simplesmente por isso. A gente não vai usar os 9 tipos de uma vez, porque senão a receita fica muito caro. De todos da suplementação básica, os lactobacilos são realmente os mais caros. Quando que eu junto todos, os 9, pelo menos 9 a 12, para utilizar mesmo sendo caro? Quando você, paciente, vai se submeter a uma cirurgia, um tratamento dentário e precisa utilizar um antibiótico. Ou então se você chega até mim e fala, doutora, já utilizei antibiótico, meu intestino distendeu, dá diarreia, o intestino prende, o que eu faço? Aí a gente passa uma receita maiorzinha, né, pelo menos por uns 4 meses, para que seja utilizada, mesmo que seja de uma forma cara. É por isso, gente, que é muito importante a gente sempre pensar nesse ponto. Investir numa suplementação é investir na sua saúde, é ter a certeza que você não vai precisar comprar muitos remédios para uma urgência, porque quando a gente suplementa, faz uma suplementação básica, nós não temos urgência. No máximo você vai ter uma gripe, alguma coisa que pode até acontecer ou não, mas que é pontual. Você fica doente e no dia seguinte você já está ótima. Quando você não tem um sistema imunológico, uma suplementação básica em dia, você fica doente, olha, 2, 3, 1 mês, quer dizer, isso não funciona, o seu sistema não consegue debelar esse ataque de uma forma pontual. Por isso que é muito importante nós termos os nossos aliados e poder também comprar alguma coisa de fora para poder ajudar esse sistema tão lindo e tão complexo. Aí nós chegamos na metilcobalamina, que é a B12, no metilfolato, que é a B9, na piridoxal. São 3 vitaminas do complexo B, não todo o complexo, mas são as mais importantes para que a gente mantenha uma saúde, né, cerebral, mental e sanguínea. Falar sobre o complexo B, principalmente falar sobre a vitamina B12, a vitamina B9 e a vitamina B6, ela é muito importante porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Um problema mundial de demência, de hiperatividade, como chama, de síndromes, que nós sempre vamos desenvolver essa mente que não está no controle. Toda vez que nós falamos sobre mente controlada, sobre inteligência, nós precisamos dizer que a vitamina B12, ela se faz importante junto com a B9 e junto com a B6, porque metilcobalamina é a forma da B12 que o organismo já está pronto para ele utilizar. Passar para vocês essa forma já pronta é muito mais prático. Então, metilcobalamina, que é a B12, junto com a metilfolato, que é a B9, junto com a piridoxal 5-fosfato, vai ser para vocês uma certeza que
o nosso neurônio vai ter a mielina, onde a nossa corrente elétrica vai acontecer de forma coerente e com sentido. Quando nós temos uma B12 abaixo de 900, né? Eu gosto de 1.200 no sangue, mas na literatura se diz que acima de 900 já está muito bom. Quer dizer, se eu tenho acima de 900 no sangue, eu vou ter uma certeza de que essa vitamina B12 vai estar fazendo essa condução elétrica de forma coerente e ela vai também estar fazendo sangue. Para a gente fazer células sanguíneas, nós precisamos da vitamina B12. A vitamina B9, o metilfolato, ele é muito importante para a manutenção de um sistema de replicação celular que acontece muito no nosso organismo, em todo o nosso organismo, mas principalmente a nível de fígado, que vai fazer com que a gente faça células de uma forma correta. Quer dizer, manter uma homocisteína, que é um exame que é muito facilmente o seu médico pode solicitar a você, manter essa homocisteína menor que 8 é uma certeza de que a gente não vai adoecer a nível de câncer e nem de alterações, mutações como câncer e nem de um infarto. Então, olha, gente, o uso de um metilfolato, né, está relacionado à manutenção dessa saúde celular. E a piridoxal 5-fosfato, novamente falando em relação ao cérebro, com uma cognição, com funcionamento nas suas melhores qualidades. Por mais que a gente diga assim, olha, doutora, eu me alimento saudavelmente, infelizmente, nós não encontramos essas miligramagens presentes nesses alimentos. Porque a B12, eu normalmente oriento 2 miligramas. A B9 eu utilizo 5 miligramas e a piridoxal 5-fosfato 50 miligramas. Não dá para encontrar isso numa alimentação diária. E o nosso corpo funciona com doses fisiológicas. Todo dia ele precisa ter essa comidinha, essa suplementação, para que todas as nossas 300 trilhões de células funcionem de uma forma adequada. Então, fica aqui a minha orientação. Ômega 3. Ômega 3 é alimento para o cérebro, é alimento para as nossas células. E como nós, aqui no Brasil, aqui em Campinas, nós não comemos sardinha 3 vezes por semana, nós não comemos algas, nós precisamos suplementar um ômega 3 de boa qualidade. Um DHA de 700, um EPA de 300, 2 vezes ao dia. Ah, eu vou estar investindo em algo que custa caro. Não, gente, vocês vão estar investindo em algo que é comida para o seu cérebro. O cérebro, ele ele gosta de gordura boa, mas ele aceita açúcar, mas ele gosta de gordura boa. Essa gordura que vem dos peixes, que vem das algas, que nós não conseguimos consumir diariamente, ela pode ser suplementada, suprida com a utilização da sardinha. Nós estamos discutindo o valor do quilo da sardinha, R$11 a média. Ainda é palatável, dá para ser utilizada. Mas quanto de sardinha, quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. E, gente, dá para fazer cozida na panela de pressão, dá para fazer em forma de salada, dá para fazer em formas assadas. Arranje um jeito, mas precisa dar esse tipo de alimento para o nosso cérebro. O abacate também é uma gordura boa, sem dúvida, uma gordura boa. A manteiga também entra nesse rol de comidas boas. O azeite também delicioso e muito bom. Quer dizer, nós precisamos arranjar um jeito de nutrir o que é mais importante no nosso cérebro, o cérebro e esse coração. Então, um ômega 3 de boa qualidade. O que é um ômega 3 de boa qualidade? Livre de mercúrio. Então, o IFOS é a sigla que vai estar referindo que aquele produto, que aquele ômega não contém mercúrio. Então, isso é importante. Vitamina D3. Também nós precisamos ter essa suplementação como dia a dia, diariamente. E olha, é interessante que nós temos vários vídeos falando sobre a vitamina D3, que ela é um hormônio, não uma vitamina. Nós usamos no sangue, né, a vitamina D3, e ela está 90. Excelente, no mínimo 90. Aí você, por um acaso, tem uma gripe, passa por algum estresse e você vai dosar novamente essa vitamina D3 e você vai ver que ela baixou. De 90, ela foi para 50, para 60. Por quê? Porque sempre que nós temos um processo inflamatório, um processo de estresse no organismo,
a vitamina D3 vai ser dada em sacrifício, ela vai ser utilizada para o processo de defesa do corpo. Então, muito importante ter essa suplementação diariamente. Nós também podemos lembrar que 15 minutos de frente, 15 minutos de costa, com 80% sem roupa, do corpo desnudo, equivale a uma produção de 10.000 unidades. Então, precisa desses 15 de frente e 15 de trás, 80%, e sempre, claro, proteja a face, proteja o pescoço e o dorso de mão para que a gente não envelheça e não ganhe as manchinhas, mas é muito bom o sol. E o outro que não pode faltar, a metilcobalamina, a vitamina B12 na forma manipulada. Eu gosto na forma manipulada, pelo menos 2 miligramas por dia. Quer dizer, por que eu preciso de uma vitamina B12? Porque os nossos neurônios possuem uma camada chamada de mielina, onde a corrente elétrica percorre para a gente ter todos os nossos funcionamentos. E se eu não tenho essa vitamina B12 numa concentração no sangue acima de 1.200, eu não vou ter essa corrente elétrica acontecendo da maneira correta. Então, nós até dizemos, que a doença de um velho, e não precisa ser velho, é uma jovem que tem sintomas de velho, que é um formigamento nos pés, uma falta de memória, uma canseira, um cansaço que ela não sabe dizer de onde vem. Isso está muito relacionado a um nível de vitamina B12 abaixo de 1.200. Antes nós dizíamos, 900 é ok. Hoje nós desejamos acima de 1.200. Quando você tem uma vitamina B12 dosada no seu sangue acima de 2.000, e é muito comum essa pergunta, o que isso significa? Que é intoxicação? Não. Que nós estamos suplementando diariamente, mas que essa pessoa tem uma alimentação muito saudável. O intestino grosso dela consegue pegar grãos, verduras, legumes e frutas, fermentar e produzir a B12. A B12 acaba sendo absorvida, pelo intestino e indo para a corrente sanguínea e é dosado ali em alto nível, 2.000. Maravilhoso! Então, eu tenho uma vitamina B12, 2.000 no sangue, significa que a minha alimentação e as minhas bactérias do intestino grosso estão ótimas e eu também ajudo suplementando. Parabéns! E, gente, falando sobre valor de referência, lembre-se que o valor de referência que os laboratórios nos apresentam, infelizmente, eles são dados coletados em postos de saúde, em hospitais, são de pacientes doentes e também tem uma política para que a gente sempre olhe esse valor de referência e fique abaixo. Por quê? Porque se você ficar doente, você dá mais, movimento para o sistema financeiro. E não é isso que nós queremos. Nós queremos entender assim, não tenha medo dos valores de referência. Comece a estudar e você vai ver que se o valor de referência está falando que é legal entre 190 a 800, eu quero acima de 800. Hormônios bioidênticos ou também conhecidos como hormônios isomoleculares. Bom, vamos lá. Bioidêntico. A indústria ela sempre nos ajuda, sem dúvida nenhuma, partindo do princípio do seguinte: é a indústria que fez uns estudos para descobrir como e onde eles poderiam encontrar as mesmas moléculas presentes no nosso corpo, como testosterona, progesterona, estradiol, esses hormônios que fazem com que a gente tenha uma vida energética ativa, tanto não é só apenas o sexual, mas uma vida celular fortalecida. No caso do hormônio feminino, o estradiol, progesterona, é encontrado no inhame. Só que a indústria farmacêutica ela não poderia patentear, ganhar um nome, ganhar os royalties, ganhar um valor em cima dessa descoberta se ele não alterasse essa molécula. Então, quando eles pegam uma molécula de 17-alfa-estradiol, que é a nossa molécula feminina mais presente em relação ao masculino, e eles colocam essa estrutura, encontram essa estrutura do inhame, tá, ok. O que eles fizeram para diferenciar e para patentear? Acrescentaram, por exemplo, uma molécula hemidratada, quer dizer, uma porção da molécula de água. Pense um pouquinho, nós bebemos uma água H2O. Se acrescentarmos uma molécula de hidrogênio, ela vai virar H2O2. Esse H2O2 vai se transformar numa água oxigenada, que não vai poder ser ingerida. Da mesma forma,
é o que acaba acontecendo com o estradiol hemidratado, que está presente na maioria das substâncias, né, que dizem que é igual ao nosso estradiol. Não é. Estradiol hemidratado é uma outra molécula que aí ele pode receber outros nomes, né, marcas patenteadas, o estrogel, Natifa, tem vários. É por isso que existe tanto essa controvérsia, reposição hormonal dá câncer, reposição hormonal dá efeitos colaterais? Sim, se for realizado com essa molécula hemidratada de estradiol. Não se ela for utilizada com essa molécula de estradiol manipulada, transdérmica, passada na pele e em uma dosagem que seja fisiológica. Doses fisiológica é uma dosagem por dia, aquilo que seu corpo usaria. Nosso corpo produz microdoses, poucas doses de hormônio. É por isso que às vezes você vê receitas de manipulações com muita quantidade de hormônio. Isso também não é legal, mesmo sendo o bioidêntico. É por isso que o médico ele precisa entender para quem ele está passando e por que ele está utilizando aquela miligramagem. Mas, gente, é muito seguro. É por isso que tudo tem nome e sobrenome, tá? Vou fazer uma reposição hormonal com o quê? Com hormônio patenteado, com uma molécula estranha ao meu organismo, ou eu vou usar uma molécula isomolecular bioidêntica ao meu organismo, ela vai se encaixar. É um sistema de chave e fechadura, encaixe perfeito. Quando que na farmácia, por ela ter uma alteração, ela não se encaixa, sobra as rebarbas e esses são os efeitos colaterais. É importante salientar e frisar que os hormônios bioidênticos via transdérmica pela pele, né? A gente utiliza essa parte do braço que não tem pelo, principalmente para usar testosterona, estradiol e estriol. Por quê? Porque qual a diferença do passar pela pele e tomar pela boca? Olha que interessante. Quando eu passo na pele, eu estou passando na pele, depois eu tenho os vasos linfáticos, aí eu chego nos órgãos. Esses órgãos é coração, músculo, cérebro, vísceras, ok? Depois dos órgãos é que eu vou ter a corrente sanguínea. Quer dizer, os meus órgãos vão utilizar esses hormônios e vai sobrar praticamente nada para ir para a corrente sanguínea. É por isso que o primeiro exame de sangue ele é muito importante. O primeiro exame de sangue da dosagem de hormônio que você tem no seu sangue, ele vai me dizer onde você está. Agora, o segundo exame não é para subir no sangue. Nossa, não subir. Não é para chegar esse hormônio até o sangue, é para ele ficar nos órgãos. Se ele for para o sangue, eu não estou modulando da forma correta. Por quê? Porque hormônio no sangue, ele se prende a uma proteína chamada SHBG e ele acaba ficando realmente preso, ele não vai para os órgãos. Esse também é o motivo por que a gente não toma por boca, porque quando eu tomo, seja progesterona ou estradiol hidratado pela boca, isso vai chegar no meu intestino, fígado e sangue. O primeiro lugar onde esse hormônio tomado via oral vai passar, vai chegar no sangue. O sangue, como eu disse, tem a proteína chamada SHBG que ela prende esse hormônio e ela não vai liberar para o meu coração, para o meu músculo, para o meu cérebro. E fica essa concentração muito aumentada no sangue e nada nos órgãos. A pessoa ela até sente uma melhora dos sintomas, dos fogachos, mas ela não se trata, ela não dá energia, não dá hormônio para os órgãos ditos principais, cérebro, coração e músculo. Então são muito diferentes. Hormônios bioidênticos transdérmicos. Essa é a forma correta.